Olá, como vai? Tudo bem? Mais uma vez para compartilhar alguns pensamentos com os irmãos, para aqueles que já creem no Senhor Jesus, já têm a paz derramada em vossos corações, para vocês que já têm certeza da vossa salvação, porque foi executada pelo nosso Senhor Jesus, é garantida por Ele. Essa mensagem é para você. O pensamento de hoje é o que fazer para o Senhor Jesus coletivamente. Eu gravei já outro vídeo, o que fazer para o Senhor individualmente. Você pode acessar nesse card aqui. Mas o intuito nesse vídeo é o que nós podemos fazer para o Senhor a nível coletivo, coletivamente, como igreja, como assembleia local. A palavra igreja, ela perdeu o sentido bíblico das coisas. Igreja não é um templo, não é um lugar físico. Igreja, a palavra no grego é eclésia. São pessoas reunidas para um fim comum. Cristãos reunidos para um fim comum, buscando fazer a vontade do nosso Senhor Jesus, é o termo igreja do Novo Testamento. Esse termo que se perdeu o significado da palavra e é confundido com templos, lugares, edifícios humanos. Em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nessa dispensação, nós somos o templo do Espírito Santo. Todo aquele que crê, o Espírito Santo vem habitar na pessoa. Então, gostaria de ler uma porção com os irmãos. Atos capítulo 2, do versículo 40 ao 42. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à comunhão dos crentes. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O contexto dessa passagem é Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu, batizando aquelas pessoas que estavam aguardando no cenáculo e em oração, a promessa do Senhor Jesus em enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo desce ali e batiza aquelas pessoas em um só corpo. Essa verdade vai ser trazida depois pelo apóstolo Paulo, mas a igreja teve o seu início ali. Podemos até dizer que o gênese da igreja foi em Atos capítulo 2. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, o Senhor menciona assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor usa o verbo no futuro, quando ele está dando instruções a Pedro, no Evangelho de Mateus. Futuro por quê? Porque a igreja ainda aí era uma coisa futura, enquanto o Senhor estava no seu ministério para o povo de Israel. Então a igreja tem início aqui. E o que é a igreja? São aquelas pessoas, 120 pessoas, que estavam naquele lugar, que foram batizadas pelo Espírito Santo, formando um só corpo. Isso que é a igreja. A igreja é formada por pessoas. Pedro fala de pedras vivas. Somos edificados casa espiritual. O apóstolo Pedro nos menciona em sua carta. Então, voltando para o assunto do vídeo, após a pregação de Pedro, em Atos 2, após a descida do Espírito Santo, versículo 41.
de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam essa palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à comunhão dos crentes. O que é isso? São 3.000 novos convertidos ao Senhor Jesus agora. E fala que eles foram agregados, quase 3.000 almas. A quem que eles foram agregados? Aqueles 120 que já estavam naquele cenáculo e receberam o Espírito Santo. Aqui, essas 3.000 pessoas são agregadas a esse corpo que foi formado lá. As pessoas iam crendo e iam sendo agregadas a esse corpo já existente. E interessante o versículo 42, se você de chamar a atenção, o que esses irmãos faziam no início, no genes da igreja. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas 4 coisas só são possíveis de serem feitas com mais irmãos. Sozinho não há como partir o pão, ou orações e comunhão e perseverar na doutrina. Então essas coisas eram coletivas. E os primeiros cristãos perseveravam nessas coisas. Eu gostaria de rapidamente passar por cada uma delas, apontar alguns pontos interessantes. Pensando na doutrina dos apóstolos, podemos ler em Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce, para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, essa porção de Efésios, capítulo 2, nos fala do fundamento dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. O fundamento que foi revelado a eles pelo Espírito Santo, após o Senhor Jesus ter enviado o Espírito Santo para a terra. Em João, capítulo 16, do versículo 12 ao 13, o Senhor menciona assim: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis o suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, é isso que está acontecendo aqui em Atos 2. O que o Senhor menciona para os seus discípulos, antes de ascender ao céu, sobre o Espírito Santo. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e ele vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo usou os apóstolos e profetas do início do testemunho, para revelar a doutrina da igreja. Pensando ainda em Atos 2,42, onde nos fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, se você quer saber o que é a doutrina dos apóstolos, você deve ler as cartas do apóstolo Paulo, ler o livro de Atos, que ainda era uma transição do judaísmo para o cristianismo, mas basicamente as cartas de Paulo e as outras cartas do Novo Testamento, elas vão nos trazer o conjunto de verdades que formam a doutrina dos apóstolos, as coisas que são para a igreja hoje. Passando agora para o segundo ponto, a comunhão.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão essa gerada pela doutrina dos apóstolos. Interessante que primeiro doutrina, depois comunhão. Não tem como haver comunhão sem doutrina. A doutrina nos fala de ensinos e elas formam os muros de proteção para guardar, na verdade, aqueles que são do Senhor Jesus, aqueles que são chamados a serem testemunho agora coletivo para o Senhor Jesus. Quão necessária é a doutrina, quão necessária é a comunhão. Uma passagem que fala de comunhão, Atos 4, dos versículos 32 ao 37. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cogominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Interessante que no versículo 32 nos diz que era o coração e a alma da multidão que queriam. Os pensamentos e os objetivos dos primeiros irmãos, dos primeiros cristãos, era o mesmo. Buscar fazer as vontades do nosso Senhor Jesus. Pensando nisso, olhando para a cristandade de hoje, nós podemos ver a ruína do testemunho cristão, que a falha, o ponto que nós chegamos e devemos confessar, falhamos no testemunho. Mas aqui, bem no início, eles tinham as coisas em comum, vendiam as propriedades e traziam para o suprimento das necessidades dos irmãos. Logo em seguida, isso já se perdeu, já houve negligência entre os próprios irmãos. Triste esse testemunho de coração e alma que eles tinham se perdeu. Mas a comunhão trata disso, de estar juntos, os irmãos buscarem estar juntos. Perseverar é fazer uma coisa continuamente, segui-la. E é o que fala no versículo 2:42. Perseveravam nas 4 coisas, os 4 pontos. 4 âncoras, podemos chamar. Buscar estar junto com os irmãos. Não para as coisas seculares, para as coisas triviais do dia a dia, mas sim para estarmos ocupados com o Senhor Jesus. Estarmos ocupados com as coisas dele, com os pensamentos que são de cima. Passando para o próximo ponto, oração. Podemos abrir no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 5. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Muito interessante esse versículo 5 do capítulo 12 de Atos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, eclésia, a igreja, os irmãos, fazia contínua oração por ele, a Deus. Entramos no terceiro ponto, as orações de assembleia. Uma assembleia, ela não ora pelo mundo.
O Senhor não rogou pelo mundo em João. O próprio Senhor fala, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. As orações de assembleia, elas devem estar diretamente ligadas a problemas, assuntos que envolvem os irmãos, os santos. Por exemplo, ao saber que Pedro estava preso, foi preso, após a morte de Tiago, a igreja se reúne, os irmãos se reúnem para orar por Pedro. Então, orações de assembleia, orações de igreja, são assuntos internos. As nossas petições privadas, nós fazemos no nosso quarto, como o Senhor nos ensina nos evangelhos. Feche a sua porta e ore a Deus. Quando vamos orar em assembleia, os motivos, as orações devem ser assuntos de dentro. E a comunhão, ela é muito importante para nós sabermos das necessidades internas dos santos, dos irmãos. Partindo agora para o quarto ponto, o partir do pão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aliás, eu falei das orações antes, mas não tem problema. Falaremos agora do partir do pão. O que é o partir do pão? Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Então, os irmãos do início do testemunho cristão, eles se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo. O apóstolo Paulo, ao introduzir a ceia para a igreja, em Coríntios capítulo 11, menciona alguns pontos interessantes. Podemos ler. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nessa porção, o apóstolo Paulo, ele introduz a ceia para a igreja. Nos evangelhos, o Senhor está comemorando a Páscoa com os judeus, com os israelitas. A Páscoa nos fala da saída do Egito, quando Deus, com mão poderosa, os libertou do Egito. A ceia foi um próprio memorial que o Senhor Jesus introduz para os apóstolos lá nos evangelhos, e Paulo agora traz como doutrina, como ensino para a igreja. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo está trazendo para dentro esse memorial, que é a recordação da morte do nosso Senhor Jesus através dos símbolos do pão e do vinho. Mas eu gostaria de frisar o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, o partir do pão, a ceia, ela é um testemunho do Senhor até que ele venha. Um testemunho para o nosso Senhor Jesus. Nós somos deixados aqui para isso, para testemunho. O partimento do pão, ele deve ser feito quantas vezes forem possíveis. Quanto mais vezes forem possíveis, por ser um testemunho.
O ideal é partir o pão todos os domingos, anunciando a morte de nosso Senhor Jesus até que ele venha. Era o que os primeiros discípulos faziam. Se reuniam aos domingos para lembrar da morte do Senhor Jesus. Falamos rapidamente sobre esses pontos, essas coisas que os cristãos podem fazer coletivamente. É necessário meditar nos versículos que foram ditos, que foram falados. Se você está reunindo para outras coisas, reveja os pontos. Busque na palavra de Deus saber a vontade de nosso Senhor Jesus. Gostaria de ler um último versículo como exortação para todos nós. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Interessante essa observação que o apóstolo Paulo faz aqui a esses irmãos de Corinto, que estavam com vários problemas morais, doutrinais. Aprendais a não ir além do que está escrito. Nós devemos buscar na palavra de Deus o que fazer, como fazer, da maneira que fazer, se queremos agradar o nosso Senhor Jesus. Quanto mais avançamos, quanto mais avança o tempo do testemunho cristão, mais falhamos nisso. Mais a cristandade professa como um todo se desvia da verdade. Como aconteceu já com os israelitas, quando o Senhor Jesus vem como Messias, eles chegam ao ponto de rejeitá-lo. Devemos ter muito cuidado no que fazemos para o Senhor Jesus. Devemos ir buscar nas Escrituras o que fazer, como fazer. O próprio Senhor, na conversa com a mulher samaritana, ele menciona que o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Verdade essa que foi revelada pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Busque na palavra de Deus. Leia as cartas do apóstolo Paulo. Leia o Novo Testamento. Busque. Julgue o que você aprendeu. Busque a verdade. Todo aquele que crê tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá discernimento. O Senhor Jesus, ele quer que aprendamos da doutrina. Ele quer que aprendamos dele. Ele quer que aprendamos da verdade. O Espírito Santo está aqui para nos revelar a verdade. Busque na palavra de Deus fazer a vontade do nosso Senhor Jesus, se você tem no coração de agradá-lo.